E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Inspires Podcast, o podcast com a melhor qualidade acústica do Tocantins. Eu sou o Gil Franco Coelho, aqui do meu lado tem minha querida esposa Marcela Coelho, hosts desse podcast. É importante falar que esse ambiente é um oferecimento da Inspirar Imobiliário Corporativo. Nós estamos com esse espaço instalado na Casa Cor Tocantins e convidamos vocês a participar e vir conhecer e ter uma experiência acústica conosco. E hoje estamos recebendo uns convidados muito especiais para falar de um tema que é bem interessante. Marcela, qual que é o tema de hoje? Arquitetura e cirurgia plástica, a arte de transformar ambientes e pessoas. Nossa, estou curioso para saber o que vai sair Só aqui. daí já deu um gostinho, né? Já dá para saber que esses convidados são especialíssimos, né? Só vai falar de coisa bonita, eu acho. Com certeza. Pois bem, então vamos agora apresentar esses convidados que são tão especiais. E quem vai fazer isso melhor, como foram feitos nos outros episódios, é você, Marcela, por favor. Então vamos lá. Estamos aqui com mais um casal inspirador. Ela não tem medo de desafios, é arquiteta de formação e está no seu 3º ano de Casa Cor Tocantins. É especialista em acústica, a gente gosta bastante disso, né? Com 14 anos de profissão e mais de 250 projetos entre escolas, igrejas, instituições, indústrias, comerciais, hospitalares e residenciais. Ele é médico otorrinolaringologista, consegui. Tem especialidade em cirurgia plástica facial. E nem adianta torcer o nariz que ele coloca no lugar. Porque ao longo de 10 anos de profissão, já são aproximadamente 2.400 rinoplastias executadas em Palmas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Inspire-se Podcast, Deise e Cristina, Dr. Hugo Rodrigues. É um prazer recebê-los aqui conosco. Estamos muito felizes e entusiasmados para mais um bate-papo com vocês. Bem-vindos, bem-vindos. Muito obrigado. Vai ser excelente. Agradecemos o convite, é um prazer estar aqui com a Marcela e o Gilfran, já parceiros de longa data. Temos uma amizade, assim, não só parceria de trabalho, mas amizade também. A Deise é uma pessoa que a gente carrega com todo cuidado. Parece que a gente está carregando cristal, porque a relação com a Inspirar e conosco começou já há um bom tempo. É verdade. E além assim, de parceira cliente, né? Então, além de parceira cliente, e tem um olhar e uma crítica sobre a arquitetura, especialmente na seara do corporativo, porque tivemos a oportunidade de cruzar nossos caminhos, né? Isso. Com projetos corporativos, e eu acho isso demais. Assim, tem um carinho por tudo que você leva para a gente, tudo que você apresenta, o seu trabalho. Então, não tem jeito, não tem como pensar diferente. E o Dr. Hugo, esse homem fantástico, meu Deus do céu, é uma caçamba de coisas que tem aqui no seu currículo. Que trajetória, quanta coisa feita. Parabéns por todo esse caminho percorrido. Obrigado. E por todo esse reconhecimento e posicionamento de mercado que você tem. Que bênção. A gente fica muito feliz, né? Eu sempre digo, quando o médico ele se forma e ele deseja uma especialidade, né, ele faz a sua residência médica, tira seu título de especialista e ele começa a pensar onde é que ele vai começar a sua vida profissional e a carreira do médico, como na maioria das profissões, a gente vai consolidando isso e vai construindo aos poucos, né? Então, Palmas foi uma cidade que não era nosso primeiro lugar de vir para, assim, a gente tinha outros planos, mas eu digo que Deus foi colocando as coisas no lugar e foi mostrando que aqui era o nosso lugar. E nesses 10 anos de Palmas, que eu estou aqui trabalhando como médico otorrino, eu posso dizer que, assim, eu tenho muita gratidão a Deus, a nossa cidade, a nossa família, por tudo que a gente conquistou nesses anos. Muito bem, muito bom. E tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar do Dr. Hugo, da Deise, que eu não incluí aqui na minha apresentação? Vocês podem se apresentar também. 100%. Não, assim, assim, essa apresentação aí foi excelente. Estou ficando especialista nisso. Isso, não, tranquilo. Bom, então, a gente está curioso, né? Eu vi que o roteiro dos assuntos aqui estão bem interessante
O Gilfran até mais do que eu. Acho que vai Tá sair empolgado, paciente, tá doutor empolgado. Hugo. Acho que vai querer mudar o nariz. Alguma coisa aí, viu, eu doutor falo Hugo? que a gente não tem bônus life, então a gente só tem uma vida. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer agora mesmo, nessa Agora, vida. exatamente. Então, vamos lá. A gente tem que dar uma consertada na lataria de vez em quando, se for o caso. Né? Com certeza. Melhor. E por falar em lataria, por falar em beleza, vocês dois que trabalham com transformação, seja de espaços, Deise, seja de pessoas, Hugo, como vocês enxergam as semelhanças e diferenças no processo da criação até o resultado final? Eu acredito que, assim, o Deise vai falar também da área da arquitetura, mas assim, eu acho que nós dois trabalhamos com sonhos também, né? Com vontade, com desejo, no caso, meu caso, os pacientes de mudar, né? Mudar a aparência, mudar o nariz, mudar algo que incomoda ele há muito tempo. Da mesma forma que eu acredito que um arquiteto, uma pessoa está insatisfeita com aquele ambiente, ou insatisfeito com sua casa, seu escritório, e ele quer mudança, né? Ou fazer um novo projeto. Uma das coisas que eu vejo de diferença, né, é que a medicina e a cirurgia não é uma ciência exata, né? Então, assim, nem tudo que a gente planeja realmente acontece. Por quê? Depende da cicatrização, da fisiologia do paciente, então depende de vários fatores para a gente alcançar aquele resultado. Só que a gente toma todos os cuidados e faz todo um planejamento para tudo sair conforme o esperado. Mas aí o resultado final também está vinculado com como que vai ser o pós, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não é algo que o médico ele pode garantir, olha... Prever. Exatamente, certeza, né? Não é um projeto que vai ser executado exatamente da forma que a gente planejou. Não é feito uma simulação 3D, né? Um render, né? E ainda assim também na arquitetura pode ser que dê algo errado, né? Sim, dependendo, né? Pode encontrar algumas surpresas, mas dá para consertar. E na arquitetura você pode pintar a parede de outra cor mais fácil, né? Aplicar um revestimento para disfarçar, né? Exatamente. Dá um geral, né? Mas é isso que o Hugo falou, né? A gente lida com sonhos, as expectativas, os planos dos clientes, né? Então, essa semana mesmo eu atendi uma cliente, que aí eu fui conhecer o lugar lá, o comércio, né? Ela presta serviços. E eu fui conhecer o espaço dela. Ela é uma empresa que está muito bem consolidada no mercado e tal, mas um espaço que desmerecia demais o serviço que ela entregava. Então, assim, Deise, eu quero dar uma geral aqui porque eu quero receber meu cliente. Eu presto serviço, eu geralmente vou até o cliente, mas eu quero receber. Eu falei assim, olha, você não tem condição de receber seu cliente aqui, porque você tem um serviço maravilhoso, você tem uma empresa que presta um serviço de qualidade, que dá uma assistência legal para o seu cliente, que eu já conheço o serviço que ela faz, né? Mas a sua estrutura não demonstra isso, né? Então, a gente entra ali para fazer aquela, assim, repaginada no sonho ali, no espaço do cliente, né? E aí eu falei, olha, realmente você tem que fazer aqui uma mudança bem drástica para você igualar a qualidade do seu serviço com o seu espaço. Porque o seu espaço, ele tem que dizer o que você vende, né? A qualidade do serviço que você oferece. A gente acredita muito nisso, porque para nós que trabalhamos com mobiliário, a entrega de ambientes, para a gente, de projetos, né? Que vão resultar em ambientes. Ele está muito associado com esse nível de satisfação do permanecer, da comunicação institucional. E eu acho que tem a ver isso. Como é que você faz um negócio que você tem uma promessa de eu vendo um produto de alto ticket, um produto de alto padrão, mas a minha estrutura ela não traduz isso. As pessoas vai cair numa situação, ao meu ver, de descrédito, vai faltar credibilidade. Exatamente. Porque você é impactado pela impressão que você vê. Você entra em um ambiente, numa loja, numa clínica, quando ela é bem produzida, ela é bem feita, você não tem como não ser impactado. Então, e o arquiteto entrar nisso, né, para produzir um ambiente de qualidade, né? A gente vê aqui na Casa Cor mesmo, né? Quem acompanhou a obra, né? Eles estão aqui desde o início, viram os espaços assim, meu Deus, será que vai sair alguma coisa disso? E quando vê tudo pronto, nossa, saiu. Que transformação, né? Deram um incrível. show, deram show. Os arquitetos mesmo, dessa edição, deram realmente um show.
E isso é bastante cultural, que a gente vem desmistificando também, porque as pessoas querem impressionar, eu vou colocar aquela roupa, eu vou no salão, eu vou mudar algo no meu rosto, eu vou comprar um carro, mas elas não pensam que também elas precisam fazer isso no ambiente de trabalho. Isso, Sim. Né? Elas precisam fazer com que impressione o cliente com a estrutura dela, tenha conforto para que ele permaneça, para que ele acredite no produto. É a tal da experiência que fala, né? Sim, é A verdade. experiência do cliente é tudo, né, Sim. hoje. E vocês também têm um grande desafio, né? Porque cada projeto, cada procedimento é único, né? Eu acredito que é isso, né? Até porque nem os gêmeos são idênticos, né? A gente tem as semelhanças, mas cada um com a sua individualidade, né? A mesma coisa também com relação aos projetos. Mas e aí, quando tem aquele paciente ou cliente que chega, eu quero ficar com o nariz de fulano, ou eu quero o meu espaço idêntico ao de ciclano, como é que vocês fazem? Isso aí, o pepino é grande, né? Vamos lá. O Hugo vai dizer assim, não, esse aí já tá fora de moda. O nariz Eu quero o agora nariz da Xuxa. Ele recebe direto. E nem a Xuxa queria o nariz dela, né? Só que ela só disse agora, né? Sim. Não, assim, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais e falo para o paciente. Cada paciente ele é único, né? E cada rosto também é único. Então, quando o paciente ele vem com alguma insatisfação estética, eu sempre tento ouvir todas as queixas dele, o que está incomodando naquela face e o que a gente pode melhorar, né? E aí eu sempre deixo claro que a gente tem que respeitar algumas características do nariz, o tipo de pele, o formato do rosto, tudo isso para esse nariz ou essa plástica facial que nós vamos fazer combinar com o paciente. Por quê? Não adianta eu colocar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa negra e colocar um nariz caucasiano e vice-versa, uma pessoa caucasiana eu colocar de uma pessoa negra. Não vai combinar. Então, cada paciente ele tem suas características e a gente vai deixar ele mais bonito dentro daquelas características, né? Às vezes os pacientes, como você falou, traz fotos, né, de artistas, de coisas. Eu não vejo problema nisso. Já chegou uma foto minha lá? Não, ainda não, mas depois desse podcast vai chegar. Então, assim, o que eu sempre digo, olha, não é problema nenhum trazer fotos, até isso me ajuda a entender o que você deseja. Referência. Mas né? você não pode achar que vai ficar exatamente aquilo. Que não adianta se iludir que não vai. Aquilo ali é aquela pessoa lá, você é você, entendeu? Na arquitetura mesmo, no escritório, eu até peço pro cliente trazer fotos de referência, porque hoje a gente tem uma infinidade de estilos de decoração, né? Até pra gente traçar um perfil ali no briefing, na primeira conversa, né? Mas eu sempre digo que o espaço ele tem que ter a personalidade de quem usa. Sim. Então, assim, eu posso até pegar uma referência de algum espaço, de algumas imagens que o cliente traz, mas eu tento extrair do cliente aquilo que é a essência dele, né? Eu sempre digo assim, não, tem alguma peça que você já tem, que você quer aproveitar, que tem algum valor sentimental, algum valor ali da história, da sua história, e aí a gente pode trazer ali as referências para trabalhar no ambiente, né? Entendi. Mas então, de certa forma, tem um desafio para vocês, para conciliar funcionalidade com estética, seja nos projetos ou na... Sim, por exemplo, eu que opero, assim, eu faço vários procedimentos faciais, mas o nosso carro-chefe, o que mais a gente faz é rinoplastias, né? Eu sempre digo que o nariz, em primeiro lugar, ele tem que funcionar. Isso. Você tem que respirar, né? Aí o bonito, a gente outra coisa. A gente vai fazer agora, a gente vai falar de beleza. Mas, em primeiro lugar, tem que funcionar. Então, antigamente, eu sempre brinco que as rinoplastias elas eram muito agressivas. E aí a paciente fazia a rinoplastia e ganhava um Nelsoro, né? Ou seja, ficava usando Nelsoro para desentupir o nariz, não respirava. Então hoje, o nariz, exatamente, né? A sensação que eu tenho é essa. Desestruturava totalmente o nariz. Aí, hoje a gente fala muito da rinoplastia estruturada, ou seja, dá um nariz estruturado para esse paciente, unindo a beleza com a função. Aí por isso que às vezes eu tenho que explicar para o paciente. Às vezes o paciente ele tem um nariz muito largo e ele deseja diminuir a largura. Dá para diminuir,
mas eu tenho um limite até onde eu posso diminuir. E aí eu tenho que dizer para ele, ó, nem tudo que você deseja é possível, porque eu tenho que respeitar a função desse nariz. Pois é, eu tenho a uma estrutura. dúvida. A parte de fora Uhum. é diferente de cada um, né? Sim. Mas dentro, não sei se é aparelho respiratório, não sei se é Sim. isso. Os canais, os Os tubos. canais. É diferente também, cada um com o seu, ou nós somos todos Vamos iguais lá. nesse sentido? Não, nós temos uma anatomia padrão Aham. do ser humano. Claro que ao lidar com aquele nariz, a gente vai ver diferenças. Tem pacientes que têm um desvio um pouquinho mais para o lado, Sim. outro tem um corneto um pouquinho maior do que o outro. Isso aí é individual. Mas as estruturas básicas do nariz, todo mundo deveria nascer com isso, né? Então, Sim. assim, só se tiver alguma má formação, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu digo que você falou, eu não posso, quem tem o nariz muito largo, eu não Isso. posso deixar tão fino, porque você Isso. precisa respirar. É porque, assim, ó, existe uma margem de segurança em tudo que a gente faz, né? Sim. Por exemplo, a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, eu tenho um limite até onde eu posso tirar a pele, senão o paciente ele não fecha os olhos de forma E tem adequada. até as medidas. As Ele tem uma medidas, régua que ele mede, as isso. proporções. Né? Então, assim, quem vê Caramba. a gente operando a primeira vez, até pensa, rapaz, parece aula de geometria, né? A gente tem um compasso cirúrgico, a gente tem régua, tudo isso é Nossa, medido e interessante. calculado, né? Para ver a angulação, para ver tudo para o paciente ele ter um bom funcionamento nasal e qualquer parte cirúrgica também, né? Então, quando a pessoa já tá um pouco velhinha com aquela pele de excesso, ali tá tranquilo para rejuvenescer. Pronto, tá tranquilo. pele de sobra, né? Pele de sobra. Então, assim, a gente tem um limite até onde a gente pode tirar. Por exemplo, se a gente for falar em lift, que é a cirurgia plástica da face, né? Se eu tirar demais, isso vai forçar tanto a cicatriz que tem risco de queloide, risco de uma cicatriz ruim, vai ficar muito marcada. Então, na hora que eu faço a retirada desse excesso de pele, eu tenho um limite até onde eu posso tirar. E Entendeu? o Hugo geralmente é mais conservador, eu vejo assim, ele não faz em excesso, ele deixa ali umas folguinhas. Aí, se o paciente quiser retirar um pouquinho mais, ele tem aquela margem, né? Que é melhor deixar um pouquinho para tirar depois do que tirar tudo. Para Tem não como comprometer colocar a isso. funcionalidade. Exatamente. Isso. E outra coisa, a cirurgia é algo que a gente não controla 100%. A gente Sim. faz tudo certinho. Agora, tem toda uma cicatrização, um processo de cicatrização Nossa. que é individual de cada paciente. É a reação de cada organismo. Exatamente. Tem pacientes que a cicatriz retrai mais, tem pacientes que retrai menos. Por isso que eu digo que essa margem de segurança me dá tranquilidade para acompanhar. Você vai respeitar Se- o pós-operatório. Se for futuramente precisar, não, doutor, dá para fechar um pouquinho mais? Pronto, a gente fecha um pouquinho mais. Mas é melhor ter o que tirar do que tirar demais e não ter como colocar de corrigir, volta. né? Colocar de volta. Você falando aí sobre essas variações, né? Fico pensando aquele cara que é franzino e mudou o corpo total, bombou, ficou, né, uma caixona. E o nariz dele vai dar conta para esse novo físico? Vai ser físico? Não, se o nariz do paciente, se esse exemplo aí, o nariz dele já é um nariz funcional e funciona normalmente, a parte respiratória vai dar conta. Agora, claro que ele vai ter que ter um preparo cardiopulmonar, né? Aí Eu tô não é olhando mais comigo, pelos é com o dutos, né? personal. Não, Você falou do cara ter um nariz avantajado. O cara tem lá 2 tubos de 100 aqui, aí muda para um... Agora, uma coisa que você falou que é interessante é o seguinte, o índice de massa corpórea, que é, por exemplo, o aumento de peso, diminuição, muda muita coisa na face também. Então, a pele muda, né? Então, eu sempre digo que a gordura que acumula na barriga, acumula na face, acumula no nariz, ou seja, quando eu digo nariz, não é dentro do nariz, é na pele do nariz. Sim. Ou seja, a gente, quando o paciente emagrece, perde peso, né, assim, de uma forma saudável, você vê mudanças estéticas na face proporcionais a essa mudança de estilo de vida do paciente. Entendi. E vocês acham que o conceito de beleza mudou ao longo dos tempos? E com essa tecnologia, com tanta mudança, com tanta coisa aí, como é que isso influencia nas percepções, né, de beleza? Sim. O que vocês acham sobre isso? Na minha área estética facial, nós observamos a busca mais pelo rejuvenescimento, pela beleza, mas de uma forma natural.
Se você observar os narizes da década de 70, década de 80, vocês vão observar que aquelas pessoas que faziam rinoplastia eram muito estigmatizadas, ou seja, você olhava para a pessoa e dizia que fez uma plástica. Um grande exemplo qualidade do procedimento. Um grande exemplo da década de 80, Michael Jackson. Michael Jackson, né? até hoje. Michael Jackson, Eu entreguei minha idade, eu falei dele no início. O cara negro, né? Ou seja, tinha um nariz, se você pegar as fotos do Jackson 5, do Michael Jackson, aquele nariz largo e tal, você vê que as primeiras rinoplastias mudou um pouquinho e tal, ficou a mais... Mas aí ele foi mudando, foi afinando, foi marcando. Ficou então, sem nariz. Ficou praticamente sem nariz, né? Então, assim, até existe uma lenda que aquilo era uma prótese, que não... Né? Enfim, a gente não sabe, né? A gente não tem como provar isso aí. Então, assim, hoje, a gente preza muito, assim, tanto pela função, como foi falado anteriormente, quanto por uma beleza mais natural. Eu sempre falo para minhas pacientes, eu falo, olha, meu objetivo é quem te conhece vai ver que você mudou, você tá mais bonita e tal, mas quem não te conhece não ficar olhando e dizer, você fez plástica, né? Você fez rinoplastia. Eu acho que isso não é legal. Agora, claro, tem alguns pacientes, ou seja, existe um perfil de pacientes, eu digo assim, que se eu for buscar uma estatística, 10% das minhas pacientes, elas querem aquele nariz ou aquela cirurgia mais chamativa, mais marcada e tal. Então, a gente pode ser um pouquinho mais ousado, mas também tem um limite disso. Eu não posso ir só na pilha do paciente, que senão a gente faz besteira, né? Então, assim, a gente vai traçando o perfil. Mas a grande maioria das pessoas que me procuram é por um nariz natural, ou por uma cirurgia natural, um resultado natural. E a beleza é muito relativo, né? Porque às vezes o que é bonito, o que o Hugo idealiza como bonito, às vezes não é o que o paciente quer, né? Então, a gente também tem que respeitar um pouquinho aquilo que o paciente quer. A mesma coisa na arquitetura, né? Às vezes, o que eu idealizo como bonito não é aquilo que o paciente acha bonito, né? Por isso que a gente pede as referências de imagens para a gente direcionar, né? Tem até um projeto que a gente fez que virou meme no escritório, né? Que não ficou bonito. Não ficou bonito, mas a cliente amou, assim, ficou apaixonada. Não era isso que eu queria, minha casa, era a casa dela, uma reforma. Então deu certo. Era isso que eu queria e tal, numa chácara. Eu falei assim, gente, o objetivo a gente cumpriu, né? Cumpriu, deu certo. Pronto, ela amou, é isso que interessa. E ela vai falar sempre empolgada para as pessoas, olha como está lindo, mesmo que a outra olhe assim, estranho. Aquela situação do relativo, bonito aos olhos de quem? Mas e a questão funcional para você, por exemplo? Não, isso aí se eu não encontra abro mão. muito. Porque assim, acontece às vezes do cliente chegar lá e falar assim, Daisy, eu preciso de um espaço assim, às vezes você tem um espaço ali de 30 metros quadrados e quer colocar 5 salas, isso acontece, e quer que o arquiteto faça milagre, né? Não, conheço bem. Não dá. Aí a gente tem que... Aí é onde entra a matemática, né? Eu provo ali por A mais B que aquele espaço não permite, ou que aquela forma que o cliente planejou não é o ideal para usar a funcionalidade, porque tem coisas que a gente não pode abrir mão, né? Sim. Já chegou o cliente no escritório falando, não, eu quero a minha pia de cozinha com 1 metro de altura. Aí era um cliente alto. Eu falei assim, mas é você que vai usar? Não é eu não, é minha funcionária. Eu falei, então eu vou fazer. Porque a sua funcionária, ela tem uma média de estatura. Então, a gente planeja aquilo ali, não é aleatório a altura de uma bancada, de uma mesa. Tem todo um estudo de ergonomia, de não ficar ruim, não causar desconforto, dor em quem usa, né? Isso nos escritórios, nos ambientes corporativos, a gente encontra muito esse desafio, né? Principalmente na questão das mesas. Tem cliente que quer mesa de todo jeito, né? De mármore... E aí, uma altura que não é a padrão, ou quer uma mesa pé painel. Pé painel é aquela mesa que é a madeira de cima a baixo. Então, no lugar onde você lava muito, porque tem muita poeira. Então, assim, tem vários desafios nesse nosso mundo corporativo, porque na cabeça dele acha que é bonito, porém não é nada funcional no dia a dia. Você tem uma grande diversidade, você pensa em organizações que tem uma grande quantidade de pessoas, você tem uma grande diversidade de biotipos. Né? E você tem a norma dá uma sugestão, né, do móvel.
Mas a mesa para o cara de 2 metros, de 1,90, não é a mesma para a pessoa de Não é 1,60. a mesma. Por isso que Né? as cadeiras que têm regulagem de altura facilita Sim. muito isso, né? Porque você ali, cada pessoa regula a sua altura. Consegue e se encontrar. Eu quero uma cadeira bonita e eu passo o tempo todo digitando, só que a cadeira bonita é essa, como essa, monobloco, braço fixo. Eu não tenho conforto nenhum para Não, passar o dia todo Sim. digitando. Isso. É uma cadeira de Pra você ficar conversa, ali, tipo uma reunião. Umas 2 horinhas ali, uma Isso. reunião e tal, mas você não pode ficar ali 8 horas. Então, Numa essa cadeira funcionalidade dessa, você vai também- sair de lá dura, assim. Então, tem então, bastante esse desafio no nosso mundo, né, Com Deise? certeza. Essa questão funcional acaba sendo a prioridade mesmo para a gente. Sim. Né? Pois bem, e no meio disso tudo, na lida de vocês, nessa, né, doutor Hugo lá, cirurgião plástica, Deise como arquiteta, vocês se consideram empreendedores no meio disso tudo? Ó, Com certeza. eu me considero, né? E a pessoa, essa questão do empreendedorismo, a gente não aprende na faculdade, né? Exatamente. Então, assim, nenhum médico. Eu brinco assim, que eu saí da faculdade e não sabia nem o que era imposto de renda. Olha só. Não sabia nem o que era fazer a Receita Federal. Eu saí também desse jeito. Não foi muito Então- diferente, né? Então veja que o médico ele tem que entender de imposto, tipo de empresa, ele tem que fazer essa empresa, que é um consultório, uma clínica, um hospital, enfim, crescer e aquilo ali sustentar a família É dele. um negócio. Né? É um Ele negócio. tem que ficar no Exata- azul. Exatamente. Gerenciar pessoas, Pessoas, né? Exatamente. Lidar, às vezes, com demissão, admissão, Isso. né? Não é fácil. Pagar contas, né? Despesa, né? O que é que tá dando de despesa maior, menor. Estratégias para vender mais. Vender mais. Então, assim, eu acho que quando a gente usa a palavra empreendedor, vem sempre à mente sobre gerar mais. Uhum. Sim. Não sei se vocês concordam com isso. Sim. Porque tudo que vocês falaram aí, para mim, eu tô ouvindo e tô pensando, isso é gestão. Aham. Isso é gestão. Sim. Isso é gestão. Eu vou empreender, eu começo a expandir. Eu tô buscando Isso, mais. Eu quero um exatamente. passo a mais. Exatamente. Então, vamos pensar assim, Hugo, você, no seu desafio de conduzir o Uhum. seu escritório, seu consultório, Uhum. mas você tem um desafio que ele é comercial, Sim, o que te coloca, que vai te dar mais evidência como empreendedor. Sim, Concorda? concordo. Então, e aí, como que você concilia, lida, Sim. olha para esse ponto de ser empreendedor Uhum. para que o meu negócio possa produzir mais? Sim. E aí vem tudo que vocês eu acabaram. digo que o Hugo ele tem uma mente inquieta, assim, para isso, sabe? Ele às vezes nunca tá Por isso- satisfeito, né? Por isso, diga com certeza, eu sou É. empreendedor. É. Mente inquieta. Ele tem uma Isso. mente inquieta, porque ele, quando a gente abriu o consultório dele ali num novo formato, né? Nos últimos anos, foi ali bem no meio da pandemia, e aí ele focou muito na rinoplastia, né? Aí depois que deu aquele boom da rinoplastia, deu uma queda na rinoplastia, mas assim, ainda tava, né? Aí ele falou, não, tem que fazer mais alguma coisa, né? Tipo, aí ele foi lá, não, vou voltar a fazer a cirurgia plástica de face, que ele já fazia antes, mas tinha parado para se dedicar à rinoplastia. Então ele foi lá e fez curso e tal. Eu digo assim, mas gente, você não para, não tá satisfeito, né, com aquilo que ele tem. Não, tem que ir lá, cutucar e fazer uma coisa a mais. O né? empreendedor, ele é aquela pessoa, como se ele nunca está satisfeito, né? Ele sempre quer mais, né? Então, assim, eu tenho esse perfil. Na pandemia, né, eu sempre digo que na minha área especificamente, a rinoplastia ela foi a cirurgia mais realizada no mundo durante a Caramba. pandemia. Ou seja, deu um boom de rinoplastia no mundo todo. Acho que todo mundo tava Até se olhando hoje, muito no... Muito espelho, exatamente. muito no celular. Home office, as pessoas em casa, reuniões online e tal. Então, assim, a insatisfação. Então, eu me dedicava ao otorrino geral e eu fazia algumas rinoplastias. Tipo assim, por mês eu fazia 5, 6 rinoplastias, né? Nas férias aumentava um pouquinho mais, tal, porque as pessoas procuravam mais. E aí nessa pandemia foi uma loucura, nem eu esperava isso, nem eu imaginava isso. Tantas pessoas procurando, porque estavam em home office, estavam em isolamento, querendo fazer a cirurgia. Mas eu tô curioso com uma coisa. Hum, Essa procura, vamos pegar ali o ponto da pandemia. sim. Você tem um dado em que mostra que essa procura foi mais por uma questão estética Ou funcional, ou funcional? mais estética. Muito mais Porque estética. no Covid teve essa questão, né? Da aparência. das Não, e pessoas. também com quem pegou Covid, teve gente que ficou com problema respiratório. Não sei se por isso também que você perguntou isso, né? É porque assim, a gente falou agora há pouco sobre funcionalidade e Uhum. assim, como você falou lá, você era otorrino, estava trabalhando mais como otorrino, Isso. começou a fazer
Isso. Inoplastias. E aí se fazia ali 6, 5, né? Sim. Nessa fase, era uma fase também onde a estética era Era uma era pequena parte. a maior busca ou era uma Sim. pequena parte? Não, na verdade, assim, se eu for pegar no início da minha carreira, a maioria das pacientes que procuravam um otorrino para fazer uma rinoplastia, elas tinham uma queixa funcional. E aí elas queriam aproveitar e fazer a rinoplastia, a rinoplastia estética. pela estética Fazer a também. estética. Mas geralmente vinha pela funcionalidade. Pela parte funcional. Aí, na pandemia, isso não foi. Inverteu, mais né? pela Ficou, estética. as pessoas Estética. se viam na internet, se viam no celular. Aí foi de Ficava 5 insatisfeito. Para o quê? Umas 30 Por 20, mês. 30 Por mês. Então, assim, aí foi a oportunidade que eu disse pra Deise. Eu disse, amor, é o momento da gente ter um consultório diferente, um consultório mais bonito, um Aí foi consultório onde eu entrei. mais... Aí eu Você falou brinco com a que... pessoa certa. aí eu digo, eu sou inquieto. Aí eu pensei, não, a gente vai gastar X. Aí a arquiteta tendo acesso à conta bancária, né? Aí gastamos 4X. Nossa, Mas, que fama vocês arquitetos têm, gente. Por quê? Mas ele reclama, mas ficou lindo. Não, mas com Maravilhoso. certeza. Não, mas isso aí Valorizou o e serviço dele, mudou né? totalmente a dinâmica do consultório, da clínica. Os pacientes elogiam. Todo dia eu recebo elogio do consultório. Todo dia. Pô, doutor, que consultório bonito. Pô, doutor, que consultório, né, diferente e tal. Ou seja, É verdade, isso é bonito mesmo. impacta, né? Isso impacta o paciente. Então assim... E a minha ideia no consultório do Hugo foi fazer um consultório sem cara de consultório. Isso. E até, na época, ele mudou até a imagem dele, né? Que ele atendia de jaleco. Hoje ele já não atende mais de jaleco. Justamente para tirar essa questão de... Aquela coisa muito muito quadrada, formal, né? assim, fria, né? Não, é um bate-papo ali, uma consulta mais Você leve, tem que acolher né? a pessoa, né? Exatamente. Exatamente. E principalmente passar segurança. Não, e eu gosto muito de conversar com os pacientes. Então eu queria tirar aquela coisa assim, o médico e o paciente. Assim, a gente tá aqui batendo um papo. Sou seu amigo. Eu quero ouvir suas queixas, desabafa. Eu falo, abre o seu coração aí, me fala aí o que tá te incomodando. Ou seja, isso aí o paciente ele vai se soltando. Criar uma relação de confiança, né? Exatamente. E sempre buscando mais. Então a gente já tem outros projetos aí para assim, a mente a ali. mente inquieta Olha, que tá não vendo? para. Isso é empreendedor. E aí, Deise, calma. Pé no Eu freio. sou um pouquinho mais, assim, não tão ousado como ele, né? Nos investimentos, nos empreendimentos. Eu tenho o pé um pouco mais no chão, né? Mas claro que a gente também tem... Mas equilíbrio, você né? fez um co-work muito bonito no seu escritório. Ali foi um tiro no escuro, que deu muito certo, né? Empreendedora. Empreendeu. Foi um dos primeiros. É. Na verdade, assim, porque eu conheço em Palmas o primeiro co-work a ter mobiliário 100% corporativo, ergonômico, Sim. com divisórias piso-teto, com acústica tratada. Então, assim, acho que eu vou ousar em dizer, foi o primeiro co-work. Você usou ali os principais atributos de um co-work de referência que você foi em grandes lugares. Exatamente. Essa semana mesmo eu levei meu filho lá que às vezes ele fica comigo, né, no escritório. Aí ele, mamãe, eu quero assistir televisão. Eu falei, não, tá bom, eu vou fechar a sala aqui, tu pode ligar a Netflix lá na televisão. Aí eu até brinquei com as meninas no escritório, né, que estavam usando. Eu falei assim, olha, tá vendo? Não dá pra ouvir nada aqui. Ele tá assistindo televisão, se você abrir, tá numa altura assim, não tá baixo, tá numa altura pra ele bom, mas a gente fecha a porta e acabou, não dá pra ouvir nada. A qualidade acústica não interferiu, ele tava lá assistindo o filminho dele e a gente trabalhando numa boa. Eu vou aproveitar para vender o meu peixe, o que ela tá falando são de divisórias piso-teto com isolamento acústico. Maré, você pode encontrar na Inspirare. Não, olha só. Marcela não perde. Não perde mas é tempo. isso aí, né? E aí, assim, por falar de ambientes, de consultório que cresceu, foi repaginado, né? O escritório da Deise também ele é lindíssimo, super aconchegante. E também no mesmo andar tem esse co-work, né? Que as pessoas, depois do podcast, vão todo mundo lá procurar saber. Vocês acreditam que o conforto e o bem-estar que vocês proporcionaram ali, né, é primordial na produtividade da equipe de vocês, né, para o paciente retornar e sentir mais segurança? Já até respondeu que esse era o objetivo. E o que vocês usaram lá, que vocês acreditam que fez, que teve esse resultado? Então, Quer falar? No meu caso ali, o que a gente planejou? Qual era o meu grande problema?
no meu consultório anterior, atendia muitos otorrinos um do lado do outro, e às vezes o paciente chegava de uma cirurgia, tá ali com curativo, tal, e tava no meio daquela muvuca ali, no meio daquela A recepção, criança chorando, tal. o menino Nossa. catarrenta, Tá um aquela monte de mãe coisa, gritando com né? cala a boca, menino. Então, assim, confusão, né? Eu brinco que meu consultório parece uma rodoviária, né? Você foi falando aquela Antigamente, falando, eu pensei exatamente isso. uma É tipo uma rodoviária, rodoviária. Então, assim, e aí o que que eu disse? Não, eu preciso dar mais conforto para esse paciente. Então, eu queria uma recepção mais tranquila, menos tumultuada, que o paciente ficasse mais tranquilo, né? Que ele chegasse, ele se sentisse acolhido, né? E também a parte da venda, que é a parte do orçamento também, no meu consultório antigo não tinha uma sala para a pessoa que era responsável por isso passar um orçamento, dava no balcão lá da No meio de recepção. todo mundo, dessa Nossa. muvuca, Uma tava lá a coisa, secretária, né, ó, totalmente esse orçamento inadequada. explicando, Mas, não Hugo, pode. você se refez um novo Hugo nesse processo? Quando você fez essa Na mudança verdade, de dimensão? Sim, mas eu tinha várias insatisfações que já estavam me incomodando há um bom tempo. E aí foi a oportunidade de eu. Então você não é um Hugo diferente de quando você iniciou, no meio dessa rodoviária, no meio desse negócio? Não, eu acho que eu sou um diferente porque a gente vai amadurecendo, Claro. vai aprendendo, vai vendo o que é que a gente errou, o que é que não é. Mas assim, o estilo de estar insatisfeito e querer melhorar é Já o mesmo. era Uma coisa latente em você. latente, né? E hoje, por exemplo, o meu paciente sai do meu consultório, ele já é recebido pela Bruna, que é a nossa administradora, numa sala apropriada, com um cafezinho, tudo Tem um ali. biscoitinho. Um biscoito, que é para passar o quê? Um orçamento, que ele Sim. possa conversar, negociar, Tirar ver dúvida. forma, Uma tirar cadeira dúvida. confortável, que ele não se sinta incomodado. Exatamente. Isso é uma dica, tá, gente? A gente fala muito isso para os nossos clientes, né? Dependendo do negócio, você tem que ter essa separação para você Isso. falar de valores. O cliente, para receber isso, ele precisa estar confortável, sentado, num mobiliário bom, uma música legal, às vezes de fundo, um cheiro Sim. diferente, Uma iluminação uma legal, iluminação né? adequada, um biscoitinho. Isso são estratégias, sim, de venda, mas para um cliente que merece, que é um cliente que vai fechar um Com orçamento com certeza. você, é um cliente que vai te indicar, Uhum. né? Então, isso faz toda a diferença, né? Sim. Isso, Ele vai se sentir especial, né? Sim, é o momento dele. especialmente quando você está oferecendo um serviço ou um produto que ele necessita de uma venda consultiva. Sim. Né? Porque aí realmente precisa desse acolhimento, dessa acomodação da pessoa, que ela possa realmente viver uma experiência de bem-estar. Sim. Estou falando isso porque tem clientes que chegam lá assim, não, eu não quero conforto porque eu quero que o cliente vá embora rápido. Por exemplo, né? Quando ele tem uma estratégia alta dele. rotatividade, ele Rotatividade. precisa que... Não, eu não quero que a pessoa permaneça, ela tem que vir, decidir e sair. Uhum. Assim, são negócios naturalmente sim. diferentes. Por isso que eu falo que a venda consultiva, ela pede esse Sim, tratamento com certeza. premium aí que você tem que buscar certeza. mesmo. E só enriquece o negócio. Com certeza. Né? Não, e no escritório eu busquei muito isso, assim, não só um lugar bonito, mas um lugar confortável, né, com uma boa ergonomia, que tem esse acolhimento. A minha equipe também eu coloquei num mobiliário Marelli, puxando a sardinha aqui, né? Mas também que fosse confortável, porque as meninas ficam ali o dia todo trabalhando no computador, né? Então tem que ter um mínimo de conforto, né? Eu oferecer isso, né? Então, assim, eu entrego isso para o meu cliente, por que eu não vou oferecer para a minha equipe, né? Então, assim, é um todo, um contexto, né? E o meu escritório, ele não tem onde eu recebo o meu cliente, eu brinco que ele não tem cara de escritório, né? Ele parece uma sala. E é A verdade. sensação que a gente está na sua casa. Exatamente. Na sua casa. Foi essa a minha intenção de projeto quando eu fiz justamente isso, né? Eu trouxe um pouco disso também para o consultório do Hugo quando eu fiz o projeto, né? Sim. Eu falei para ele, olha, ele já tinha tido outros 2 consultórios antes que foram projetados por mim também, mas era um outro formato de consultório porque ele tinha um outro foco de público. Quando ele mudou o foco dele, o objetivo dele, quando ele falou, não, eu quero me dedicar à rinoplastia, eu quero ter um acolhimento diferente para o meu paciente, eu falei, não, então vamos mudar a estratégia do interior, da arquitetura do seu espaço. E foi quando a gente projetou aquele novo espaço, né, que todo mundo gosta, né, quem vai lá se sente acolhido. E como que vocês conciliam os negócios de vocês, né, as profissões que são diferentes, com casamento, filhos e religião? Assim, ó, eu até brinco que eu
tem muitos médicos que são formados, é o casal médico, né? E aí eu brinco que quando eu chego em casa eu não quero falar de medicina, eu quero falar de outras coisas. E você tem uma esposa arquiteta, sempre tem um assunto diferente na sua rotina. Por quê? Eu acordo muito cedo para operar, todos de segunda a sexta. À tarde eu tô no consultório. Então, assim, eu quero chegar em casa e vamos falar de outro assunto. Vamos falar de... Já vive, trabalha demais. Já, E exatamente. ele adora dar pitaco nos meus projetos. É um segredo aqui. Olha, Aí, bom às saber vezes, disso. às vezes eu sempre conto, mostro pra ele as imagens, aí às vezes ele dá algumas sugestões, né? Aí eu falo, tá vendo a minha ideia e tal, né? Ficou legal, né? Às vezes ele até se sente dono ali de algumas ideias. Em relação à família, né? Eu sou uma pessoa que eu priorizo muito essa questão da família. Eu almoço em casa quase todos os dias. É muito raro eu não almoçar em casa. Eu valorizo muito esses momentos. Eu não consigo levar meus filhos na escola, mas quase todos os dias eu busco eles na escola. Então, assim, eu não consigo levar, mas eu consigo buscar na maioria das vezes. Sempre, né? Isso, tá próximo sempre. E ela sabe, eu fico chateado quando às vezes ela tem um compromisso e não consegue almoçar em casa, porque eu gosto da família. Todo dia. Se eu Eu prezo- atraso, ele me prezo manda muito também. por isso Sentado Se na você mesa não vai almoçando. almoçar em casa e ele fica magoado. Eu fico porque às vezes chateado, não porque dá, assim, é aquele momento. E eu fui, assim, meu pai, ele é engenheiro de rodovias, né, já aposentado e tal, e meu pai viajava muito. E eu lembro, assim, como meu pai, nos finais de semana que ele estava em casa, como ele valorizava aqueles momentos. Então eu disse, cara, eu vou ter uma profissão que eu vou estar com meus filhos todos os dias, né? Meu pai foi um pai maravilhoso, mas dentro da profissão dele, ele tinha essa que se limitação, tinha que se ausentar. Entendi. Então eu tenho essa questão, né? A religião que você falou, nós somos da mesma religião, somos adventistas. E, assim, a gente tem isso muito forte, né? Os princípios cristãos dentro da casa, né? Sim. O respeito do marido com a esposa, né? Da esposa com o esposo. Admiro muito isso. O respeito dos filhos, né? Então, assim, a forma que os filhos devem tratar os pais, os avós, as pessoas, os funcionários, né? E o que você está construindo neles, né? Exatamente. E o hábito também de ir para a igreja, né? Sim. Eu fui criado... Desde também, né, ela pode falar um pouquinho sobre isso, indo para a igreja, né? Minha mãe ia para a igreja, aquela pessoa assídua. Meu pai, na época, não era uma pessoa religiosa, mas ele gostava que os filhos participassem da igreja, daquilo tudo. E eu acho que isso foi fundamental na minha formação, né? Tanto do reconhecimento de Deus, né, assim, na sua vida, né? A Bíblia diz que o temor do Senhor é a fonte da sabedoria, né? Mesmo. Então, assim, você reconhecer que Deus, ele é soberano, ele está no controle de tudo, né? Primeiro você reconhece que você não é nada, né? Perto de Deus. Então, Exatamente. E você é criatura, não né? vá se achando muito, não, É isso mesmo. você é criatura. Então, isso aí é algo importante, né? E eu vejo que tantos momentos difíceis que eu passei na vida, como o temor a Deus, você confiar em Deus, ter fé, como isso foi importante, entendeu? Te abriu os olhos, na fundamental, verdade, exatamente. e você viu que as coisas acontecem porque ele está com você. Exatamente. Então, entendeu? assim, a gente sempre, por mais que a semana às vezes seja corrida, né? Mas a gente tem uma prioridade, assim, eu digo, a prioridade é os meus filhos em casa, né? Então, por mais que eu trabalho, eu tenho minhas atividades de trabalho, mas eu sempre estou ali muito presente com eles também, né? Tem coisas que eu não terceirizo. Levar eles para a escola todo dia, é eu que levo. Quando não levo é porque realmente aconteceu alguma coisa, fiz algum procedimento, alguma coisa que não deu, viajei, mas assim, sempre tá ali muito presente, né? A gente tem uma filha que é autista, a Catarina, que tem uma demanda de atenção. Linda. Então a gente tem também que se dedicar, assim, eu que levo ela na terapia, a gente sempre tá ali junto, fazendo as atividades, a gente que põe eles para dormir, né? Que a gente tem ali um momento nosso. No final de semana a gente sempre passa junto, né? A gente não terceiriza as atividades, né? O sábado para a gente é um momento muito especial, né? Que a gente vai à igreja, a gente fica em família, a gente vai na casa dos meus pais, a gente vai na casa da minha sogra. Então, para as crianças isso é muito... Estão criando memórias, né? Sim. Memórias afetivas que isso depois não são compradas, né? Não tem dinheiro que pague mesmo, isso. eu ia falar né? exatamente E quando isso. eu estava montando o roteiro, essa foi uma das perguntas até que a gente fez questão de colocar e fazer, porque também é muito parecida. A gente acompanha, né, a rotina
né? A gente já se conhece há muito tempo e até pelo Insta, porque a gente faz questão de mostrar, Sim. né, que também que nós somos cristãos, né, que a gente quer ter Com certeza. esse nosso tempo, essa de gratidão, né, Sim. com Deus. E assim, é difícil, não é uma tarefa fácil por conta do nosso trabalho. Tem momentos que no nosso caso, né, nós somos católicos, é o domingo, né? Sim. Pode estar onde for, Tem que... lá em casa todo é Nós regra. vamos à É igreja. isso. Vamos à É igreja. A Bia, vou dormir na casa da amiguinha, as amiguinhas já até sabem, mas só se a gente for pra missa amanhã Sim, com ela, então se for lá pra sim. casa dormir, tem que levar roupa pra Fala assim, igreja. dá teu jeito e chega lá. Se você não for com a gente, você tem que chegar lá. Pegar a benção. E aí é dificultoso com a nossa rotina de trabalho, às vezes a gente quer servir em outras coisas na igreja e não consegue, Uhum. e aí fica às vezes naquela sinuca de bico, eu tenho que, alguma demanda de trabalho, mas eu também queria estar na igreja. Sim. E também com família, né? A gente também, assim como vocês, a gente prioriza demais. Sempre almoça juntos, só se realmente não der, ou estiver viajando. Seja onde for, vamos comer no restaurante, é junto. Exatamente. Tem que estar junto, a gente prioriza também Não, esses momentos. E ensinar também aos nossos filhos, eu gosto muito de falar para eles assim de religião, né? E dizer que tem pessoas que pensam diferentes. Sim. E tem pessoas que têm religiões diferentes, né? E principalmente assim os cristãos, né? Eu digo assim que a gente tem muito mais algo em comum do que diferentes, né? A fé em Jesus, né? A fé no sacrifício dele que nos une, né? É o núcleo. Então é isso aí. A gente tem muitos amigos de outras denominações, e né? A gente ensina muito esse respeito. Esse respeito aos filhos para não se tornar pessoas radicais, pessoas intolerantes, né? E a gente não pode ter vergonha de falar isso, de expor. Sim. Logo quando eu comecei eu coloco no Instagram, né? Todas as manhãs, após ler o Evangelho, a meditação, aí coloco, aí todos aos domingos também, quando a gente vai à missa, coloco, e aí algumas pessoas perguntaram, mas para que você vai estar na igreja? Eu não coloco, eu estou com uma roupa bonita. Sim. Por que eu não vou colocar também, né, para que mais pessoas escutem a palavra, ou talvez alguém é tocado naquele momento e vá também querer ir à missa, vai também praticar, vá também se alimentar um pouco da palavra. Uma mensagem que tocou, né? E a gente tem que se preocupar que as influências do mundo são muitas. Né? E tá cheio de caminho errado, cheio de caminhos duvidosos, cheio de influências que te dão uma liberdade mais confortável. Exatamente. E a gente caminha sempre pelo caminho mais fácil. O sacrifício, a dedicação ali, se manter firme, ela requer a dedicação do ser humano, empenho mesmo. A natureza humana, ela tende pro errado. Ela tende pro errado. E aí, assim, família tem que... são os pais mesmo que tem que construir, implantando para que isso vá adiante. Essas referências que vocês fazem agora, eu digo isso porque eu ouvi isso. São exemplos. Às vezes a gente não percebe, porque a gente dá exemplos para os filhos pelos atos ali que você não está nem percebendo. Eu vou para casa da minha mãe todo domingo tomar café com ela. Eles vão junto, por exemplo. Sim. Um pai falou para mim, não, isso é um exemplo que você dá. Você não precisa dizer nada, mas eles estão testemunhando o que você está fazendo. Porque você está dando valor ao tempo com a sua mãe, você está presenciando com ela ali um momento e tal. E isso virou um costume, por exemplo. Sim. Isso é bênção, né? A gente conseguir isso. É bênção. Com certeza. E falando também, a gente está falando de Deus, que é perfeito, né? Sim. Mas nós, seres humanos, também a gente tem essa busca pela perfeição. Como é que vocês lidam com um cliente que quer a perfeição no projeto dele, com o paciente? E também isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, como você falou, não depende 100%, né, da sua vontade, da sua expertise, né? No meio do processo pode acontecer alguma coisa. Como é que vocês lidam com isso, com essa perfeição excessiva? Porque com esse tanto de filtro que a gente tem hoje na tela, não só para a questão da estética, mas a questão também, a gente só posta no ângulo melhor. Mas também eu vejo, a cortina tá bonita, aí eu faço a postagem daqui, né? Mas tudo é um cenário. Sempre tem um detalhe que não está tão perfeito. Como é que vocês lidam com isso? Vamos lá, em relação ao meu público, né, minhas pacientes, a gente atende pacientes mais perfeccionistas, outras mais tranquilas.
algumas coisas que eu deixo claro para as pacientes. Primeiro, não existe cirurgia perfeita, não existe ninguém perfeito. Se você pegar vários ícones da beleza, vocês vão ver que o rosto é assimétrico, existe assimetria na sobrancelha, no olhar, no nariz, inclusive, né? E nem por isso a pessoa é feia, né? Então, assim, não existe. Então, eu sempre digo, olha, cirurgia não é filtro de Instagram, que, tipo assim, todo mundo sai perfeito, simétrico e tal. Não é. Não tem um poro na pele. Exatamente. Gente. Agora, o que eu posso dizer para as pacientes, para tranquilizar elas, que eu digo assim, também a gente não vai fazer a cirurgia de qualquer jeito, né? É o seguinte, como toda profissão, a medicina é assim também. Existe uma curva de resultado, uma curva de aprendizado. Então, se eu pegar para vocês, se eu disser para vocês que minha cirurgia de hoje é igual a de 10 anos atrás, Claro que não não. tem como. Mas hoje também né? tem muito mais tecnologia, Exatamente. Então, em 10 anos de Palmas, nós realizamos mais de 2.000 rinoplastias em Palmas. Então, assim, cada nariz a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando as técnicas, vai pegando ritmo, vai pegando velocidade, enfim. E o grau de satisfação vai aumentando. E também não é um molde. Exatamente. A questão que você tem que conciliar. Nós temos traços que são particulares e isso que as pessoas não entendem, né? E aí eu digo para a paciente, olha, a gente vai fazer o nosso melhor para te entregar o resultado que você deseja, mas existem outros fatores indiretos que não dependem de mim, da sua cicatrização, da recuperação, de tudo. Então, assim, prepare seu psicológico. Não existe nada perfeito só Deus. Né? Só então, Deus. Não existe. Mas nos meus projetos tem uns que ficam perfeitos. Né? O projeto, na arquitetura, eu acho que isso é mais... É como eu falei, você pode pintar a parede depois, de novo. Eu acho que é mais... Mas vai muito do cliente, né? Porque tem cliente que tem uma expectativa muito alta, né? E às vezes uma exigência, né? Aquele cliente mais curioso, mais inquieto também. Aí a gente tem ali que amassar um pouquinho mais ali os neurônios para sair um negócio ali que fique legal, né? Mas geralmente, eu digo assim, o grau de satisfação dos projetos que a gente faz são bem bons, assim. Os clientes, eles ficam bem satisfeitos, graças a Deus. Né? Deve dar muita revisão de projeto, né? Tem alguns que dão mais, outros menos, mas faz parte, né? Porque às vezes é difícil da gente... eu digo assim, né? Às vezes é difícil a gente entrar na cabeça do cliente, que às vezes ele tem até dificuldade de dizer o que ele quer, né? Porque às vezes ele diz uma coisa, a gente... Não, mas não era exatamente isso. Não, mas você disse isso. Não, mas não era isso que eu estava pensando. Aí, não, então tá. Então, como é que você pensou dessa forma? Aí a gente vai, né, ali ajustando, mas o que importa é o resultado final, né? Nós tivemos no episódio passado com a Daniela Torres, né, que ela falou até uma coisa interessante que eu ainda não tinha parado para pensar. Ela atua mais no residencial, porque o cliente do residencial, ele tem mais calma, né, ele quer retornar mais vezes, né? E ele está disposto a mudar, depende do humor. E o cliente corporativo, até brincou, ele vive com a corda no pescoço, né? Porque aluguel para ontem. E o negócio dele tem que girar. Né? O ganha-pão dele. Então, assim, é tudo mais rápido. Ele chega lá no meu escritório e fala assim, olha, eu aluguei esse espaço, porque primeiro para mim começar a trabalhar, eu preciso ter o espaço, né? Sim. Não, eu aluguei esse espaço. Quando você pode entregar o projeto? É desse jeito. Qual é o seu prazo? Não, peraí, né? Isso aqui não é um pastel que a gente faz em 5 minutos, né? Mas aí a gente tenta agilizar, né? E aí eu sempre digo, qual é a sua pressa? A gente geralmente pergunta isso para o cliente, qual é a sua pressa? Porque daí a gente pode passar seu projeto na frente, dependendo da demanda, né? A gente consegue ali ajustar, né? Trabalhar um pouquinho mais naquele projeto para focar e aí para isso você entra na categoria de cliente VIP 2000, sei lá, mega, que aí o preço já é outro, tá? Exatamente, para passar na frente dos outros projetos tem que ter um adicional de custo, né? Vai ter uma hora extra, né? A equipe vai trabalhar um pouquinho mais. Já aconteceu de, assim, o cliente... Não, Daisy, em reforma acontece muito isso, né? Às vezes a gente entrega o projeto lindo, maravilhoso, aí foi executar, nossa, deu uma zebra aqui, passa um cano, tem um pilar aqui que a gente não sabia que tinha, às vezes um prédio antigo que não tem um levantamento, tem que ajustar.
Aí, às vezes, eu ligo para as meninas, meninas, força-tarefa aqui do escritório. Aí a gente faz... Se tivesse um raio-x, né? Sim, Ficava mais exatamente. fácil, né? Já aconteceu da gente passar o domingo trabalhando, a minha equipe, para segunda-feira estar com o projeto atualizado para entregar para o cliente, ele executar e não atrasar a obra. Mas aí a gente consegue ajustar essas demandas, né? Mas é desse jeito mesmo. É, uma coisa relativa a tempo, né? É. Mas, digamos que esse cliente, por exemplo, está querendo uma novidade que ele viu numa arquitetura de um outro país, alguma coisa. Ou você, Hugo, que descobriu, ou chegou alguém que fala para você sobre um novo método, alguma coisa nova, né? Sim. O que eu estou querendo chegar é o seguinte, com as tendências, as novas tecnologias, Sim. assim, como que é esse desafio para vocês? Vocês ainda enfrentam isso? Já se deparam, às vezes, com alguma limitação? Eu sei que com a internet isso você tem informação ali, sim. mas... Eu sempre tento me antecipar a isso, né? Eu sempre estou muito antenada. Eu sigo muitas redes de que postam tendências, né? As principais, artigos, sites. Eu sempre estou visitando a Casa Cor São Paulo, que lança muitas tendências no nosso Brasil, né? Sempre estou acompanhando as tendências internacionais também, só que tem coisas que às vezes o cliente chega lá e fala assim, olha, eu não tenho como fazer isso aqui porque ainda não chegou no Tocantins, né? Porque, infelizmente, a gente está no Tocantins, né? Tem que ter um pouco de paciência, né? Mas a gente eu sempre tento me antecipar, né? Esses dias chegou uma cliente lá e falou assim, Deise, eu queria minha clínica, e aí me mostrou as fotos. Aí eu falei assim, não, mas a gente fez um projeto semelhante a esse. Aí eu mostrei, nossa, adorei, vamos pegar essa ideia. Então, assim, me antecipar o cliente, antecipar a tendência, né? A gente sempre está ali acompanhando de perto. Como é que faz para se reciclar e também fazer com que a equipe, né? Porque muitas das vezes você tem que transmitir, né, o que você está se reciclando para a sua equipe. Às vezes eu chego com uma ideia para as meninas, né? Eu faço projeto e elas, Deise, como é que a gente faz detalhar isso aqui, né? Como é que detalha esse móvel? Daí eu falei assim, não, peraí, eu vi uma imagem e aí ficou ali na minha cabeça, né? Eu tenho uma memória visual muito boa. Eu vi uma imagem um dia numa postagem, deixa eu tentar achar. Eu vou lá, tento, fuço, aí eu mostro para elas, é isso aqui que vocês vão detalhar. Ou eu desenho para elas. Nossa, mas eu nunca vi isso aqui. Não, mas existe, dá para fazer, né? Aí, às vezes, até a gente pega alguns marceneiros, às vezes, alguma coisa de marcenaria meio diferente, que o pessoal diz assim, isso aqui não vai dar certo, não. Vai, confia. Desafio, meu Jorge, desafio. Em relação na parte médica, eu assim, existem tecnologias que a gente adicionou na cirurgia no decorrer dos anos, né? Vou dar um exemplo, né? Há 10 anos atrás, a gente, quando ia fazer uma rinoplastia, a gente fazia fraturas no nariz do método tradicional, né? Martelinho mesmo. Serrote. Um dia chegou lá em casa a caixa de ferramenta do que tinha um martelo. Eu falei assim, olha o martelo. Então, hoje, há 5 anos, de 5 anos para cá, a gente adquiriu um tipo de aparelho que ele faz, o que a gente chama de dispositivo ultrassônico, ele faz uma fratura muito menos traumática. Isso acelera a recuperação do paciente. A maioria dos meus pacientes não fica com o olho roxo, que antigamente era o padrão, né? Claro que existe uma chance, mas é muito pequena, né? E aqueles que ficam, a recuperação é muito rápida. Então assim, são coisas, são um exemplo de que veio para somar e entregar um resultado melhor para o paciente, mais rápido, que ele volte ao seu trabalho, à sua rotina de forma mais rápida, mais tranquila. E até quando começaram a usar essa técnica desse equipamento ultrassônico, né? Isso. Muitos colegas do Hugo de profissão falavam assim, não, esse negócio não funciona, não. Já era um equipamento que era utilizado por dentistas, né? Para parte de dentista, cirurgia, né? Implante e tal. E aí começou a ir para rinoplastia. Aí o Hugo começou a pesquisar, a mente inquieta dele, né? Começou a pesquisar e os colegas... Aí ele perguntava para os colegas, o que você acha? Não, isso não funciona, não. E realmente agora ele não se vê fazendo cirurgia sem esse equipamento. Sem esse equipamento. Então vai adquirir. Mas eu tô curioso com uma outra coisa aqui. E, por exemplo, eu não sei se você já atendeu, não por lutador, mas talvez pegou alguém que se envolveu numa confusão aí, essa galera que briga, que quebra o nariz. E quando o cara quebra mais que uma vez o nariz, o que ocorre ali? Tem alguma explicação aí que você Vamos possa lá.
A gente recebe algumas pessoas que fazem lutas, artes marciais, mas essas pessoas, na maioria das vezes, elas nos procuram não para ter um nariz mais bonito, mas para ter um nariz mais funcional, respirar Certo. melhor. Certo. Por quê? Porque eles sofrem tanto trauma que eles são desencanados de arrumar o nariz. Já viu aquela orelha de lutador? Sim, sim, É, eu ia Pronto, falar isso. eles acham bonito aquele negócio lá, tipo assim, é o status, eu sou lutador, tal, aquele É a negócio. orelha detonada. Eu não acho bonito. Mas não tem nada que pode ser feito pra deixar o nariz do cara pode, turbinado, pode. reforçado pra aguentar mas porrada. Não, aí não. Aí não. Ideia. Eu brinco assim, quando ele se aposentar da luta, Aí ele aí ele pode ter um nariz Aí ele bonito. arruma a cara. É, mas enquanto ele estiver ali treinando e lutando e levando pancada no nariz, aí Só meu tem que filho, garantir não que ele respire. não Mas tem é cirurgia engraçado, que resolva. Hugo recebe muita gente que fratura o nariz em porta de vidro. Porta de vidro. Sério? Porta É de vidro. muito comum. A principal causa de fratura de nariz no meu consultório é porta de vidro. Sério? Porta de vidro. A pessoa vai- Gente. Que tipo? Vidro É transparente. portada? Blindado, E aí portada, bate, assim, não tipo vê. assim, não vê a porta e vai com a Ainda cara. mais com o celular que agora anda assim, É. pau. Gente que, Caramba. gente que nunca fez cirurgia e gente que já fez cirurgia comigo e aí sofre um trauma por causa Meu da porta de Deus. vidro. Entendeu? Incrível. Eu já tive paciente que fraturou 2 vezes o nariz com porta de vidro. Na mesma A mesma porta. paciente, na mesma porta. E aí? Não tem como jatear, não tem Né? como. o nariz ele volta? A reconstrução? Assim, Diga assim, na rapaz, grande... porque quebra aqui, aqui tem Isso, osso, né? na Quebrou grande- aqui e aí? Isso, na grande maioria das vezes a gente consegue fazer uma reconstrução e consegue entregar um nariz que você olha assim... Zero, de zerado. fábrica. Agora, existe grandes deformidades, traumas assim que compromete a pele do paciente e tal. Aí realmente são grandes desafios que o paciente ainda vai ter algumas marcas, algumas cicatrizes ali que vai ser perceptível, né? Não adianta iludir o paciente, né? Entendi. Mas assim, depende do grau do trauma, principalmente da pele do paciente, né? Então assim, porque a pele é algo que chama atenção e cobre o nariz. Sim, Então, se sim. você tiver, sofri um trauma aqui, uma queimadura, uma corte, facada, um corte e pegou boa parte da pele. Difícil. Por mais que eu mude o formato do nariz, a pele vai ter a cicatriz, Vai ter a cicatriz, vai ter tudo aquilo mais. ali. Aí eu digo assim, ó, agora é com os dermatologistas. Aí é laser, peeling, aí Aí você foi vai- até o seu limite aqui. Não, eu vou até Isso, aqui. a cirúrgica é aqui, agora é o dermato que vai cuidar da pele, aí vai amenizar essa cicatriz, vai fazer tudo. E aí vocês acreditam que a estética, tanto em ambientes quanto nas pessoas, elas influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas? De que maneira? Né? Como é que vocês lidam com essa responsabilidade? Poxa, o meu trabalho está influenciando, impactando diretamente, está mudando, né, a vida daquela pessoa. Com certeza. Eu mesmo, a gente lida com a autoestima das pessoas, né? Então, pessoas assim que têm traumas, por exemplo, pacientes que vai fazer ortoplastia, né? Tem aquela orelhinha abano. Às vezes eu atendo um paciente que é adulto, o cara já é empresário, de tal. Ser humano Starlink, né? Anda com duas antenas. Exatamente. Então, a pessoa, às vezes, com 30, 40 anos, vai fazer cirurgia. Pô, doutor, sofri tanto na escola, Bullying, na né? adolescência, bullying, né? Tem criança que às vezes o Hugo opera, né, a orelha, e aí a criança depois da cirurgia volta no consultório outra, assim. Ó, eu Sim, lembro, né? uma das histórias que mais me marcou foi de uma mulher, né, que chegou lá querendo fazer uma rinoplastia. E aí ela falava assim, doutor, eu quero que o senhor tire esse ossinho aqui, ó. Esse ossinho aqui não pode existir, não pode ter depois da cirurgia. Aí eu fui me chamando a atenção, que ela falava tanto desse ossinho que foi me chamando a atenção, né? Aí eu falei, mas minha amiga, tudo bem, eu vou melhorar tudo aí e tal, mas o que que tanto te incomoda? Aí ela falou, doutor, no meu primeiro casamento, eu era agredida pelo meu esposo, e esse osso aqui surgiu por causa de um tanta soco que eu agressão. levei. Meu E Deus. toda vez que eu olho esse nariz, eu lembro dele. Olha. Gente. E aí, moço, quando essa mulher viu o nariz novo, a emoção dela, assim, foi coisa assim que eu nunca imaginei ver uma pessoa daquele jeito ali, entendeu? Por quê? Aquilo ali trazia mais lembranças para ela, Nossa. né? Então, assim, a gente não tem noção, né? Talvez se eu nem perguntasse aquilo, ela nem ia me falar. É né? viver um trauma todo dia. Exatamente, Pessoa tá ela nem ia me falar tal.
Então, assim, isso aí é uma das várias histórias que a gente tem de mudança da vida da pessoa, de como ela se enxerga, como ela libertação, se né, uma pessoal? libertação. É uma E às libertação. vezes a gente critica muito essas pessoas que buscam isso. Sim. Só que a gente não sabe, às vezes elas estão sabe a buscando história. aceitação, às vezes aquilo é Superar primordial. um trauma, né? A gente não sabe. Exatamente. Às vezes esquecer alguma coisa que passou, né? Exatamente. Mas você, para usar por exemplo, histórias como essa, por exemplo, você usa na sua rede social? Ó, vamos lá. A gente conta muitos relatos nas redes sociais. Só que existe alguns tipos de depoimentos que as pessoas elas não querem se identificar, não querem se expor, e claro, a gente respeita e compreende, né? Sim, claro. É isso. Existem outros pacientes que querem, até, doutor, eu quero fazer um depoimento falando da mudança e tal, e aí esses pacientes a gente chama, a gente grava, faz como é que você se enxergava, o que você achou da cirurgia, o que é que mudou na sua vida, e isso traz muitos pacientes, porque, rapaz, quando você vê uma pessoa que foi operada e dizer, olha, eu era assim, agora eu sou assim, eu estou me sentindo mais confiante, mais feliz, pô, isso aí não tem propaganda melhor. Né? A indicação de um paciente é a melhor. E muitas das vezes, eu acredito propaganda. que, ainda mais escutando esses relatos seus, que eles não querem por conta dos julgamentos. Eles procuram um procedimento por conta do julgamento. Eles deixam de expor, deixam de, inclusive, valorizar o seu trabalho por conta do julgamento. Porque tá lá, a pessoa fica mais bonita, né? Fez um trabalho bem feito, então ela tá lá com o nariz com o rosto mais bonito, mas se alguém elogiar, ai, nossa, fulano de tal tá tão linda, mas é porque ela mexeu no nariz, é porque ela mexeu, entendeu? Isso é coisa de invejoso. Sim, mas acontece, as pessoas Acontece. deixam de valorizar o trabalho de quem fez ela ficar assim mas por eu conta digo disso. assim, eu tenho um público que eu me preocupo muito com a parte psicológica, que são adolescentes. Quando os adolescentes vão lá no meu consultório, eu me preocupo muito, porque o adolescente ele se impressiona muito com o ciclo de amizade, com o ambiente que ele está. Sim. Então, primeira alheia, coisa, né? quando chega um adolescente, eu digo, meu amigo, tu tá preparado para ouvir piada, para alguém falar mal do teu nariz? Porque eu digo para ele, vai ter gente que vai amar, e vai ter gente que não gosta de você, que vai inventar um apelido, vai inventar um negócio. Vai usar isso como um estupim, um gancho. Exatamente. Vai potencializar tudo. Você está preparado? Eu jogo limpo mesmo. Você tá. Por quê? É um momento de fragilidade, é um momento de insegurança, é um momento ali de. Né, o adolescente, qualquer coisa se deprime, se fecha, né? Muito sensível. Muito sensível. Então, eu digo, você tem que estar preparado para isso. Por quê? Você compra um carro. Por que você não comprou da marca tal? Porque aquele tá mais barato. Porque não sei o quê. Por que você mora nesse bairro? Podia morar naquele outro. Sempre vai ter gente para criticar. O cara disse, não, doutor, mas eu já tô vindo com chamado de nariz de batatinha. Eu tenho que resolver agora. Se vir mais um novo, tá tudo bem. Eu teria feito isso. Mas você, a sua terapia tá em dias, a sua cabeça, autoestima. Nossa, mas nunca mas tem pessoas que se abalam, que se impressionam. Eu super entendo. Então tem que estar preparado. E as pessoas não têm noção do que elas causam nas outras. Tem que ter responsabilidade ao falar. Nós mulheres temos que parar de estar julgando umas às outras, a gente tem que fortalecer, porque a gente precisa fazer isso, as pessoas precisam ter responsabilidade com as falas, entendeu? A gente precisa valorizar, a gente precisa dar adjetivos, nossa, você está lindo, nossa, você valorizar o que as pessoas têm de bom, não ficar criticando, porque olha só o que acontece. Não, e a maldade das pessoas é muito grande, né? Então assim, você vê, esses dias eu estava vendo aqui no Instagram ali, uma cantora que passou por um processo cirúrgico e está muito magra, né? E aí eu vi a foto dela, eu fui para os comentários, rapaz, cada comentário um mais cruel que o outro, e fazendo piada com aquilo ali e tal, que é um problema de saúde, né? Então eu digo assim, gente, eu tenho uma filosofia, a gente tem que falar palavras para edificar uma pessoa, para melhorar, para incentivar, e não denegrir,
comentário maldoso. Criticava porque estava cheinho, É. aí critica porque agora tá magro. Exatamente. Então, assim, gente, vamos edificar a pessoa, vamos. E as Boa pessoas não mensagem, sabem, eu não tive ainda a oportunidade de passar por algum procedimento cirúrgico, mas eu imagino a insegurança para você tomar a decisão de fazer um procedimento, porque Com não é certeza, fácil. com certeza. E a insegurança do pós, para saber se realmente deu certo. Exatamente. Trazendo para a nossa área também, Deise, quando a gente toma a decisão, né, de fazer um projeto de uma casa, de escritório, é o nosso sonho, né? E tem um trabalho do arquiteto ali envolvido Sim, para transformar aquilo na nossa cara, Com para deixar a certeza. gente satisfeito. E sempre tem alguém pentelhando. exatamente. né? Eu digo assim, olha, não mande as fotos do projeto no grupo da família. Isso. Porque sempre vai ter alguém dizendo que não ficou bom. É. Tipo assim, vá pela sua cabeça. É isso que você quer? Não, é isso que eu quero. Então pronto, então faça. Esse é o seu sonho? Não, pronto. Ah, mas fulano vai falar isso porque eu escolhi uma geladeira assim. Eu falei, não, mas é o seu sonho, pronto, acabou, né? E você teve algum caso assim bem estranho de envolvimento de tantas partes ao ponto de deformar um projeto, por exemplo? Alterar ele? Vários. Que começou no casal e aí foi lá, jogou no grupo da família, apareceu todo mundo. Eu mandei para minha tia e o meu primo falou isso e que não gostou dessa cor, não gostou dessa textura que você colocou e tal. E aí você vai lá e vai explicar. Não, mas veja só, você quis esse estilo e tal, isso aqui harmoniza com isso. Aí a gente vai tendo que trabalhar. Mas você quer uma outra opção? Não, eu quero. A pessoa inferniza tanto o cliente, né, o parente ali. Aí tem hora assim que eu chego a falar assim, olha, mas esse projeto é seu, é você que vai pagar. Pronto, então tem que fazer o que você quer. Não é o seu tio, não é o seu Sim, primo, não é o seu exatamente. parente, seu verdade. vizinho, né? Você tem que se agradar, não os outros. E uma curiosidade que me vem agora na cabeça. A mulher que chega lá no consultório com o marido, ela quer fazer alguma coisa na face dela de um jeito que ela vai ficar feliz, satisfeita. As E mulheres vão e muito o com os marido? maridos? Na verdade, os maridos vão mais com as esposas, mas não. Geralmente as mulheres vão sozinhas. Geralmente. tá. Muitas são acompanhadas, mas Não, a já Porque eu teve acho que que lidar o com que briga você de tá casal. Eu acho que o que a Marcela tá falando é sobre essa análise, né? Tipo assim, Que você não deixa vamos eu lá. concluir. Aí é justamente isso, que às vezes o marido diz, não, mas eu prefiro seu nariz de tal jeito. E aí ela quer, Isso. às vezes ele quer, não, eu gosto do nariz bem afinado. Isso. Já Não, teve um caso de briga de casal. briga de casal lá no consultório. Conta. Momento fofoca. Não, nesse caso da briga foi o seguinte, era uma moça muito bonita, que ela tinha um nariz que não era um nariz feio, mas poderia melhorar, né? Ou seja, era um nariz, não era feio, mas podia melhorar. E o marido não aceitava que ela fosse fazer a cirurgia. Eu não sabia de nada, esse homem entra no meu consultório já bravo comigo e brigando, tal. E aí eu falei, cara, senta aí, vamos conversar o que tá acontecendo. Deixa eu ajeitar seu Não, nariz porque o também. que você vai fazer com a minha esposa? Minha esposa é linda, maravilhosa, não tem nada nesse nariz, tal, não sei o que, parará. Aí eu falei, olha, veja bem, sua esposa é uma pessoa adulta, né, e ela nos procurou, né, para fazer uma rinoplastia com essa queixa, que eu posso melhorar. Agora, dizer que o nariz da sua esposa é feio, que não sei o que, não, mas é uma opção dela, ela é adulta. Agora, eu não posso impedir ela de operar, né? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Aí, os dois lá começaram a bater boca lá no consultório. Eu falei, ó, vão lá fora, conversem, decidam. Se ela desistir, não tem problema. A nossa agenda aqui tá cheia, né? Fica tranquilo, a amizade continua, não tem problema nenhum. Agora, isso não pode causar uma desavença entre não pode vocês. ganhar o nariz e perder o Exatamente. casamento. Aí deu certo, a paciente fez a cirurgia. A mulher sempre dá, Aí no né? final, aí no retorno, eu digo, vamos ver se esse homem vai estar bravo ou não, né? Vamos ver agora, se eu apanho ou não, E né? aí? Aí ele falou, pô, doutor, realmente melhorou, viu? O nariz dela. Aí eu falei, ó, tá vendo? Ele disse, né? A gente pode melhorar um pouquinho. Então, assim, isso era uma insegurança dele, né? E ele tava meio destemperado no dia lá. Mas a gente tem que manter a calma, lidar com tranquilidade, né? Isso aí. E essa questão do esposo ou da esposa dar pitaco no nariz ou na face, enfim,
não vejo problema, mas eu sempre digo que a vontade do paciente ela é soberana, Sim, soberano. né? O que, tudo bem, você pode achar um monte de coisa. Ela, o que que ela acha, né? Porque o nariz é dela. Se eu fizer o que você quer, ela vai ficar insatisfeita. Então tem que ser o É que ela, verdade. né? Então o que ela quer. Né? E se a Deise fosse o Hugo e vice-versa, né? E vocês tivessem essa oportunidade de um ser o outro e passar aí uma temporada, cada um trabalhando na profissão do outro. O que você queria aprender da profissão do Hugo e o que o Hugo queria aprender da profissão da Deise? Então, se eu fosse o Hugo um dia, eu ia me arrepender, porque eu ia ter que acordar às 5 horas da manhã. Ele acorda muito cedo. Não, mas eu ia aprender muito com ele, porque ele é uma pessoa muito inquieta para aprender, como eu já disse aqui. Muito pontual nos horários dele, até demais, assim, né? Tem um toque. Tem tudo. toque com Disciplinado, pontualidade. então, né? Disciplinado, exatamente. E sempre faz ali tudo muito, muito bem regradinho, assim, né? Por isso que eu acho que dá muito certo a cirurgia, porque ele é muito bem regradinho, assim, nos processos, né? Nas etapas. E eu acho que eu ia aprender muito com ele nesse aspecto. Eu aprenderia muito na profissão de Deise essa parte assim da. Eu acho Deise uma pessoa muito calma, muito Sim. tranquila. E ela que dá o equilíbrio lá, porque se fosse uma esposa agoniada e. Você é agoniado? Eu sou. E aí a coisa ia explodir lá. Eu sou muito assim, metódico, e aí tem que sair, tem que ser desse jeito, tem que Porque ser. quem mexe com criatividade é um pouco mais relativo as E- coisas, né? E eu sou você pontual, e se o negócio não sai no horário, Já dá ruim, já dá ruim. Imagina né? ele aqui na obra, hein? Imagina o Deise. Imagina, exatamente. imagina. E Deise é tranquilo, não, vai dar certo, não, fica é. tranquilo, vai dar certo. Né? Não, É melhor não, assim. o prazo não é dia 15, por que você tá falando dia 10? Calma, dia 15, porque desse jeito. eu sou do ontem, né? Ah, Eu, você, eu também. você é precoce, antecipado. Hoje o Fran disse que eu sou peru, eu morro de véspera. Então, assim, eu acho que esse equilíbrio é importante na nossa casa, na nossa família. E eu acho que eu aprenderia mais com ela, essa calma, essa tranquilidade, né? Isso é importante também, né? Não pode ser tudo agoniado, tudo acelerado, senão Tá não dá certo. Legal. certo, né? Hugo, você lembra do Dr. Ray? Sim, lembro. Você lembra dos merchan que ele fazia, aquilo ali? Sim. A forma como ele fazia e tal. Tô colocando ele, calma, eu não quero que você imite ele, não. Tá? Deus o livre. Eu já tava com medo aqui. Deus o livre. Mas eu digo assim, o Dr. Ray virou uma piada, né? Por ser Sim. um doutor, se dizer doutor, Sim. nem sei o que ele era. E fazia tudo aquilo, né? Mas Sim. a gente não vê isso, na verdade, os Sim. profissionais da medicina, você não vê isso também, por exemplo, a advocacia, por exemplo, É. não tem. Tem toda uma preocupação com uma conduta, né? E Sim. considerando essa realidade que a gente tem hoje de acesso à informação Uhum. e de empreender para levar conhecimento ao seu negócio, ao seu serviço e tal, Sim. na rede social, como é que você lida com isso? Isso vale para desde, você vê que no ramo da arquitetura, o visual ele vende muito, então você não tem como não ter Não Sim. mostrar. o uso dessa ferramenta, das Sim. ferramentas com intensidade. Uhum. Mas eu penso que na tua profissão, por exemplo, você deve encontrar uns desafios aí para Desafios. o marketing associar isso de uma forma que não fira Isso. o código de ética, por exemplo. Ó, você citou o Dr. Ray, né? Se você for para os Estados Unidos, né? Você tá andando ali, você vai ver vários outdoors bem apelativos, tanto médicos quanto de advogados. Não sei se vocês já viram. Então, já vi isso muito em filme, Indenizações. Isso. Tipo assim, você tá andando em Orlando lá. Aí tem um monte de outdoor. Ganhe não sei quantos mil O cara tá dólares vendendo por causa promessa, da né? batida de um carro. Tipo assim, o cara fala assim, ó, bateu o carro, pode ganhar não sei Aí o quantos outro mil. vai lá e bate. Então assim, coisas muito apelativas que aqui no Brasil não caberia, né? Então o Dr. Ray, ele é um cara, ele é médico realmente, ele é um cirurgião plástico e ele é um cara caricato, né? Então ele criou aquele personagem, na minha opinião, que aquilo é um personagem, na minha opinião, né? Aham. Eu acho que não é daquele jeito normal, não é possível, né? E ele criou aquela imagem, aquela coisa, e nos Estados Unidos aquilo vende e tá tudo bem, é famoso na TV, enfim. Aqui no Brasil nós temos regras no Código de Ética Médica que são bem mais rigorosas, né? Estão melhorando,
Porque do ano passado para cá, principalmente essa questão do uso da imagem do paciente foi liberada pelo CRM, desde que esteja autorizado pelo paciente, né? Então o paciente tem que autorizar o uso dessa imagem. E também não pode ser algo apelativo, né? Quando eu digo apelativo, é você mostrar algo que não é real ali, muito apelativo ali. De mudança, uma transformação que você vê que aquilo não cabe à realidade. Não é real, não vai dar. Não vai dar. Pelo que eu estava dando uma olhada sobre isso, eu vi que assim, você não pode vender promessas. Exatamente. Né? Você não pode vender promessas porque tem uma situação, como você narrou no Isso. início, que elas são incertas. Por exemplo, a recuperação da pessoa pode desconfigurar. Exatamente. E, inclusive, no termo de consentimento que o paciente ele assina, né, ele lê aquele documento ali explicando como é que é a cirurgia dele e tal, tem lá explicando que não existe garantia de resultado numa cirurgia, né? Isso o paciente ele tem que entender, né? Entendi. Claro que a gente não vai fazer de qualquer jeito, ou fazer mal feito, né? Tem Mas alguns médicos que fazem até em relação à simulações. 3D, né? O Hugo não faz, porque é uma coisa que às vezes não consegue Não atingir, cabe. né? Primeiro, eu respeito quem faz, assim, cada um tem um método de trabalho e venda, mas eu vejo assim, ó, se eu for fazer uma simulação, eu vou fazer uma simulação feia? Não vou fazer uma simulação perfeita. Né, para vender. Aquilo ali vai criar um gatilho de expectativa no paciente que muitas vezes não é real. Então, assim, eu não quero cair nessa armadilha, entendeu? Então, o que é que eu falo para o paciente? Olha, meu amigão, aqui você não vai ver simulação, mas você vai ver casos reais. Eu vou te mostrar aqui, você vai ver grandes transformações e você vai ver, todo o nariz que eu for te mostrar aqui que eu fiz, eu encontro defeito nele. Eu mostro para ele, eu digo, ó, melhorou muito. Pô, doutor, melhorou. Ó, tá vendo esse detalhezinho aqui, ó? Isso aqui não foi conforme a gente planejou. Para ele entender que a melhora vai ser grande, mas que não é a perfeição que muitas vezes ele imagina, né? Você pensa na ortodontia, por exemplo, hoje eles conseguem fazer uma simulação da movimentação. Isso. Que aí, mas é um outro aspecto aí. Exatamente, acho que foge, porque ele exatamente. mostra toda a movimentação da estrutura, dos dentes e tudo né? mais, né? E aí, existem médicos, mesmo as regras mudando e modernizando, existem médicos mais conservadores que não querem mostrar nada, resultado, tal. E existem médicos mais, assim, que acompanham mais essa questão da rede social, que acham que isso é importante para a venda e para divulgar o trabalho deles, né? Então. Eu vejo assim, ó, eu atendo hoje pessoas que vêm do Brasil todo até Palmas fazer cirurgia. A divulgação na rede social dessa rotina que eu tenho de cirurgia e dos resultados é fundamental para essa divulgação, entendeu? Para fortalecer seu nome, porque, sua marca. por exemplo, aqui em Palmas as pessoas me conhecem, mas lá em Goiânia, ou seja, eles vão me conhecer pela rede social. É uma indicação digital. É digital. Então, assim, isso impacta muito o meu trabalho. Talvez tenha outros médicos que tenham outras estratégias que, enfim... E se contentem dentro daquele universo. Tranquilo, né? Acho que tranquilo. O Instagram é um portfólio, né? Eu sempre digo assim, é um portfólio. Às vezes o paciente ele vai ali por uma indicação, mas ele vai ver ali os resultados, né? Então ele vai ver, nossa, eu gostei disso aqui. O que ele fez aqui? Não gostei. Então... não deixa de ser um portfólio, uma abertura, né? E também é um lugar que também tem algo importante que todos deveriam fazer, informação. Porque tem gente que, como eu falei, é uma decisão muito séria você tomar para mexer em algo que você não tem certeza que vai ficar como você imagina. Então, às vezes, você só postar foto, casos, e não postar informação, não está contribuindo, né? Então, o que é legal? Exatamente. E outra coisa, vocês não sabem o quanto isso facilita na minha consulta, porque o paciente, ele chega assim, eu falo, você tem alguma dúvida? Pô, doutor, já vi seus vídeos lá. Porque você usa também a título de informação. Tá tudo lá. Claro que o paciente que não me acompanha de forma integral ali, ele pode tirar dúvidas tranquilo na consulta, mas a maioria dos pacientes eles já chegam lá sabendo o que quer, como é que funciona, tudo pelas informações que ele tem nas redes sociais. Falta falar assim, no dia o senhor toma café disso e daquilo, né? E vai se sentir mais próximo também. Legal. Ótimo. Exatamente. Caminha, é oportuno até para todo o contexto do ambiente que você criou lá, desde aí.
cara já chega amigaço do Hugo lá. Com certeza. Não, eu já sei que você vai fazer, você vai usar isso aqui. Ó. Nesse dia você vende vermelho, sei lá, você vende isso. Ó, e outra coisa, você falou uma coisa que é interessante. Vários pacientes falam para mim, doutor, eu fui no médico que ele na rede social era de uma forma e ele me recebeu muito Somente frio, outra. muito distante, né? E aí o senhor é justamente a pessoa que eu vejo na rede social, é o senhor aqui dentro. O legal. mesmo Então, Hugo. é o mesmo Hugo. Então, assim, o paciente ele tem que ser bem acolhido, tem que ser ouvido, né? Ele tem que ter essa relação Sim. de É segurança, confiança que você tem que passar. Exatamente, Que o cara diz, não, isso é fundamental. eu fiz um procedimento agora há 2 meses, mais ou menos, e uma das decisões de fazer é que eu tive recomendações para fazer fora. Foi porque eu me senti seguro com o médico. Com certeza. Sim. Com Assim, eu certeza. falei, cara, não, esse cara eu tô me sentindo bem para fazer com ele, eu acho que... E aí, já tinha verificado tudo, já tinha recomendação, Sim. mas você tem que se sentir bem, Exato. entendeu? Não, e outra coisa, eu sempre digo para as pessoas, ali depois da pandemia, e depois das eleições presidenciais, você viu que o Brasil deu uma ressaca, freadinha, uma né? freadinha ali e tal. E o nosso consultório a gente sentiu um pouquinho naquela fase, né? E aí eu sempre dizia para as pessoas, ali para minha equipe ali e tal, eu falei, gente, é o seguinte, o paciente que entra no meu consultório, dificilmente ele não faz a cirurgia comigo. Existe uma porcentagem, mas o índice de conversão é muito alto. Ele tem que chegar aqui. Então a gente tem que ter estratégias para ele chegar, porque quando ele chega aqui dentro, a gente conquista É isso ele. aí. O índice de conversão é muito alto, né? Então, assim, são estratégias que a gente vai vendo e é justamente a forma que a gente recebe o paciente, conversa, que vai conquistar ele. Experiência. Exatamente. Eu acho que você andou exatamente. fazendo algum mastermind aí, fez alguma coisa. E que bom, né? É, Que bom, dá mais um podcast, né, para falar sobre tranquilo. estratégias de vendas na área Exatamente. médica. a gente tenta saber um pouco de como, por exemplo, Sim. como que você faz, porque é perceptível a evolução dos serviços, né? Sim. Especialmente os serviços médicos, como que eles têm aumentado a capacidade de levar a informação, a clareza para a Sim, pessoa que está com buscando o certeza. entendimento. A internet já está ajudando muito, Sim. mas no sentido de fortalecer o reconhecimento e a decisão para a escolha de um profissional, isso é fundamental. E eu acho que isso é uma crescente na galera, porque eles estão abrindo o olho que precisam vender. Isso. Se por mais que a indicação ela ocorra, né, pelo histórico que é criado, a reputação que se constitui, mas você tem ferramentas hoje para isso. Com certeza. E essa questão da comunicação é muito importante. Eu vejo assim, ó, existe pessoas. Vamos pegar, eu brinco assim com o Deise, eu falo, amor, quando eu me lembro da minha classe de medicina, minha sala, né, de aula, existem pessoas muito inteligentes que hoje eu acompanho e vejo que são pessoas que não conseguiram decolar, né? Não conseguiram. Estão naquela vida ali que. Eu já me deparei com pessoas assim, Isso. estudei com um rapaz que ele passou em primeiro lugar em concurso, ele era muito inteligente, mas muito Isso. inteligente mesmo, mas não era esperto. E aí a questão ali principalmente de comunicação e relacionamento, né? Interpessoal. Então, assim, isso é fundamental. A forma que você é visto no hospital, a forma que você lida com as enfermeiras, com o pessoal da limpeza da sua sala cirúrgica. Sim. É uma né? equipe. Então, É uma uma equipe. equipe. É uma equipe. Se aquela pessoa não limpar a minha sala direito, a minha cirurgia pode ser contaminada, pode ter uma contaminação. Então, assim, valorize a pessoa que está Sim. limpando a sala Sim. de cirurgia, né? Ó, Faz você parte. é fundamental para o meu sucesso aqui. Toda a sua Entendeu? estrutura está aí. É toda a estrutura. Então, assim, essa comunicação, a forma que você comunica com o paciente, com a equipe, isso é fundamental. Muito bem, parabéns. Eu acho admirável. Eu acho que é um exemplo aqui a se replicar esse modelo, a forma como você faz no seu consultório, no seu perfil é a prova disso. Eu acho que por aí. A Deise nem se fala, porque a gente só ouve elogios a Deise. E nós também tivemos a experiência, né, de estar no consultório da Deise, no escritório da Deise, já troquei. Ela as já fez a profissões, inversão, Se eu fosse você, né? escritório da Deise. Se eu fosse Essa você. experiência mesmo de aconchego, de casa, a gente já sentiu, né? Ainda conhecemos o consultório do Dr. Hugo, porém, ainda não precisamos, é a modéstia, né? Precisa, ainda não fomos. A Gilfran está perguntando tanto, né? Demorando demais, então acho que o Gilfran vai estar lá, já viu, Não, Dr. Hugo? deixa eu com meus dutos aqui que eu preciso dele. Como está? Hugo, para você,
Eu digo assim, você imagine o Hugo hoje se lançando no mercado. Para o homem que chegou hoje em relação, né? Você pode pensar da mesma forma para qualquer um outro profissional. Assim. Pensando nas evoluções, nas tecnologias, nos recursos atuais, mas na trajetória toda, o que é essencial que não pode faltar no profissional que está começando? Rapaz, vamos lá. Do ponto de vista médico, eu vejo assim, ó, que a coisa mais primordial é o respeito ao paciente. É você cuidar, você se comprometer de cuidar e fazer o melhor para aquele paciente. Do ponto de vista empresarial, eu vejo que é foco, é ter um objetivo, ter uma meta, né? Então, assim, desde já falou que eu sonho alto, eu penso, então, assim, eu sempre tive, assim, uma expectativa de crescimento, de sempre ir além. Eu lembro até uma coisa engraçada que a gente era residente, né? E ganhava muito pouco, uma bolsa miserável lá. E a gente conversando, todos os residentes ali conversando, e os residentes falaram assim, qual é a sua expectativa de ganhar no futuro, né? Cara, E já queria aí, definir seu futuro ali, isso, né? aí cada um foi falando, eu digo, rapaz, eu acho que vocês vão rir de mim, mas eu penso muito mais do que vocês estão pensando aí. Olha E aí só. me chamaram de louco, teve uma lá que me chamou de maluco. Seu Então, assim, utópico, seu você tá sonhador. ficando maluco e tal. Então, veja, isso aí muda a mente da pessoa, muda os objetivos, né? Então, assim, você não se contenta com aquilo ali, você sempre quer melhorar, você sempre quer ir além. Então, eu acho que é isso. Falando para o médico que está começando, respeite seu paciente e faça o melhor pelo seu paciente. Trate seu paciente como você gostaria de ser tratado. Trate seu Show. paciente como sua mãe, você gostaria que sua mãe fosse tratada, sua esposa fosse tratada, sua filha fosse tratada. Eu trato meus pacientes como se fossem parentes meus, né? Como se fosse da família. Muito bom. Isso é diferencial. E para o lado empresarial, ter foco, objetivo, né? Disciplina, né? Para definir um crescer. ponto onde quer chegar. E você, Deise? Da parte Vamos considerar, para ficar melhor, porque, né? Coloquei um profissional, um médico que está entrando no mercado. Vamos pensar agora no arquiteto. Um profissional de Na sua arquitetura, estagiária. na sua estagiária. Ver se, você está construindo sua carreira profissional, você está construindo a sua vida. Eu estou colocando o ponto profissional, mas vamos pensar numa mensagem de vida para a pessoa. Sim. E a gente passa grande parte da nossa vida dentro da nossa profissão. Sim, Então, assim, algo que inspire, que fique como núcleo. Eu acho que o respeito, acho que é uma palavra que está muito associada a tudo que você falou aqui, é respeitar a pessoa, porque eu estou me portando com ela, eu cuido dela e tudo mais. Mas e aí, para esse cenário? Se eu fosse dando vamos dizer assim, um conselho, né, para quem está começando no mercado, né? Esses dias atrás até uma menina que tinha me pedido estágio, agora ela entrou no mercado de trabalho, ela pediu uns conselhos, né? E aí eu falei para ela, olha, tenha a mente aberta para novas ideias, porque a gente trabalha com criatividade. E o que é certo para você, às vezes, não é o que é certo para o cliente. O cliente sempre tem razão das escolhas que ele tem. O segredo do sucesso na nossa profissão é satisfazer o cliente. Ele tem que ter a razão, ele tem que ser satisfeito no trabalho que a gente entrega. E ter a mente aberta para isso, porque se você se fechar, você não vai crescer profissionalmente. Faça boas parcerias, trate bem todo mundo que entra no seu escritório, não desmereça ninguém, nenhum parceiro, nenhum profissional. Eu não trabalho com execução, eu só faço projeto. Mas eu entro numa obra, eu trato bem todo mundo. Porque o cara que está assentando o piso, que está pintando a minha parede, a parede para o meu cliente, se eu tratar mal, ele vai fazer um serviço mal feito. É verdade, é consequência. Então, Ele pode também indicar você, né? Com certeza, inclusive eu já tive indicações de prestador de serviço que fizeram serviço para mim, para alguns clientes, e me indicaram para outros clientes. E eu acho que é isso, você fazer parceiros, bons parceiros, ter o respeito, independente da classe social, independente da qualificação, é você tratar com respeito as pessoas
E é isso, ter a mente aberta para novas ideias, porque a arquitetura é isso, você tem que estar com a mente aberta. Como foi o exemplo do projeto que você falou, né? Ficou feio, mas foi o que o cliente queria. Queria, né? Pronto, é isso que interessa. Respeita. Se as pessoas quiserem localizar vocês, como é que elas fazem? Onde é que elas acham vocês? Então, eu vou deixar meu Instagram, que lá tem a localização do meu escritório, meu contato direto do meu WhatsApp, @arc_daisy, DEYSE, arquiteta Daisy Cristina. Lá vocês terão todas as informações e tá no Google também. Se colocar no Google lá, vai me achar também. Dr. Hugo. A nossa clínica fica no edifício Life Center, aqui em Palmas, né? No primeiro andar, junto com a Otorrino Life. E nas redes sociais é Dr. Hugo Rodrigues. Lá você pode agendar avaliações, consultas, né? Já tem um linkzinho direto para o WhatsApp ali, já vai ser direcionado. E realmente hoje o Instagram e as redes sociais é o que mais divulga nosso trabalho. E, enfim, você pode conhecer nosso trabalho, nossa rotina por lá. Muito bom, muito bom. Catarina, por favor, o que você vai dizer para os nossos espectadores que estão aqui, o que eles devem fazer? Primeiro, ir no @Inspirar Imobiliário, seguir a gente. Depois lá tem um link que vai direto para o nosso canal no YouTube. Então, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, dá like, compartilha com outras pessoas também. E também tem a loja, nossa loja, que fica na 106 Norte, que a gente convida todos vocês para ir lá, ter uma experiência acústica. Lá inclusive tem um ambiente assinado pela Daisy, que é a Sala Meet Collab, que faz sucesso, onde o cliente tem uma experiência de isolamento e de tratamento também acústico. Falei Muito tudo? bem, falou tudo. Acho que fez o merchan direitinho dessa vez. E aí, agora a gente pode... Não, mas é importante a gente destacar que... A gente tem que dar os créditos à nossa equipe, a equipe da Mainstream, que está sempre conosco aqui, parceiraço do Fortec, que fazem o forecast, né? O Juan com a equipe. Graças a eles, estamos com essa sonorização aqui muito boa também. Isso aí. Dr. Hugo, quero agradecer a participação. Tá? A gente fica muito feliz por ter aqui mais um segundo casal, sendo vocês, que a gente acha muito bonito essa cooperação na condução da vida, com famílias e profissão. Sim. E um casal bem sintonizado, que mostra aí, ainda mais com duas profissões distintas, né? Como você falando, quando você tem médico casado com médico, ou profissionais que trabalham na mesma profissão. E Daisy, muito obrigado por seu tempo também, por ter vindo aqui comparecer e responder esse monte de questão que a gente fez aqui. A história de vocês, né, e tudo que foi falado aqui vão inspirar bastante pessoas. Tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida.